Hoje, agora, mais do que quando aceitei este convite, fico mais nervoso por ter visto os talentosos alunos seus. Primeiro, aquele filme de início, excelente filme, é acadêmico, é profissional, e ficou pensar, uma aluna consegue fazer, e esta última performance, este espetáculo, ficou a ver, e também fico contente de ver uma geração de novos estudantes de português com tantos talentos. Eu acho que vão ter muito sucesso com a continuação desses esforços. Eu não fiz a palestra escrita, porque, como o professor Santos disse, eu fiz tradução durante décadas. Este início do meu trabalho era colocar a obra, abrir o computador e traduzir. Sem obra, não sei dizer nada. Pois, assim, é como hoje, eu não tenho algo para traduzir, eu não consigo falar. Até quando ouvi a palestra do professor músico sobre redondilhas, sobre voltas, eu tinha aquele impulso de fazer uma tradução acompanhada desse. Isto ganhou este hábito. A tradução dos Lusíadas era um trabalho há muito tempo. Quando o professor Silvestre me convidou, eu tinha umas hesitações de pensar que eu vou falar. E como é um trabalho já passado, as matérias que eu nessa altura escrevi já ficam perdidos e só tenho a obra. E então sugeri uma solução. Em vez de falar sobre os Lusíadas, sobre o meu trabalho, vou contribuir para o Congresso uma nova tradução das líricas. As líricas, esta primeira obra, sim, também era o meu primeiro contato com Camões, em que era um grupo de pessoas, são os meus colegas nessa altura, China em Construção, esta é uma revista em português. Nessa altura, nós acabamos de terminar os nossos estudos de espanhol. E como a China, nessa altura, prepara uma revista em português, e então encontraram alguns alunos que têm formação de espanhol para aprender português com mais facilidade. E hoje, passados tantos anos, voltar a ver essas experiências eram ridículas, mínimas, porque entre espanhol e português há grande diferença. Hoje percebemos, nessa altura, pensamos a diferença é A e U, e lá e lé, lá e ela, e lá e ló. Esse tipo de construção, esse tipo de diferenças, mas são, por causa da falta de conhecimento, nós tendemos a essa facilidade. Mas hoje nós sentimos. E tal como essa coragem de traduzir os Lusíadas. Quando, depois desse trabalho, do primeiro trabalho de lírica, de poesia de Camões, eram algumas estrofes dos Lusíadas, algumas redondilhas,
e umas sonetos, uns sonetos. Nós fazemos um grupo, era o Wang Quanli, Zhao Hongyin, Li Ping e eu, dirigido pelo professor Antônio Graça de Abreu. Nós começamos esse primeiro trabalho e depois aqueles conteúdos sobre o amor, sobre nessa altura ainda era jovem e esses conteúdos de Camões despertou-nos, a mim sobretudo, grande interesse. Então, nessa altura, decidi, no futuro, vou fazer uma tentativa de traduzir a obra completa de Os Lusíadas. E, para isto, eu fiz uma candidatura, uma bolsa de estudo da Fundação Carlos de Gulbenkian. E, nessa altura, um dos administradores da Fundação Carlos de Gulbenkian, o senhor José Blanco, aceitou logo. E pensava, mas, pelo menos, há alguém, depois de 500 anos, quase, alguns chineses, quer tentar fazer esse trabalho. Ele concedeu-me essa bolsa de estudo e consegui viver em Portugal durante vários anos para fazer esse trabalho. Nessa altura, nós não temos computador, não temos internet. Tudo era escrito à mão. Todas as matérias que nós precisamos consultar, não temos nenhuma informação, internet, Wikipedia, não temos. Só temos que ir a bibliotecas, a livrarias para procurar matérias de suporte, papel, utilizar enciclopédias. Nessa altura, eu tinha contato com alguns professores portugueses, mas com a minha limitado conhecimento de português, eu tinha dificuldade para conversar com o professor e prefiro ficar sozinho e consultar os livros, porque os livros não dizem que tem este nível tão limitado. E assim comecei a fazer essa tradução. Passados tantos anos, para voltar a pensar nessa altura, eu tinha posto um mapa na parede. Um mapa. E cada estrofe ocupa, é quase um mapa de fábrica, de uma oficina. Avanço dos trabalhos. E quando passa um, marco um cruz. Passa um, marco outro. E até finalmente conseguir eliminar. E com muitas dificuldades. Eu quero deixar dessas coisas sobre os Lusíadas. Voltamos para duas odas. Quando prometi ao professor Saavedra sobre esta ideia de traduzir alguma lírica de Luís de Camões, a primeira coisa era ir buscar matérias. Matérias... vamos ver. Isto não funciona. Sim. Ok. Estas são as primeiras matérias que eu encontrei. Obras completas de Luís de Camões. Esta, eu chamo-se edição de 1843. Esta edição fica na internet. Qualquer pessoa põe obras completas de Luís de Camões, pode fazer download desta obra. Mas esta obra tem uma desvantagem para olhar, porque a sua escrita era antiga. E depois encontrei nas livrarias esta obra. Obras completas de Luís de Camões, volume 2, lírica,
Eu chamo-se esta obra de Maria Vidalina Leal de Matos, para simplificar. E esta é a última edição. Esta edição é importante porque foi apoiada pela Presidência da República. Por que eu comprei esta obra? Porque acho que se a Presidência apoia esta obra, ela tem prestígio. Não é? E comparo este com a outra, começa o trabalho. Ler. A tradução, no final, era leitura. O primeiro passo de fazer uma tradução é ler essa obra e compreender essa obra. Por isso, muitas vezes eu digo, quando nós fazemos a tradução, no fundo, era uma leitura muito rigorosa de uma obra. Não escapar qualquer das dúvidas. E então, na leitura, surgem as primeiras dúvidas. A primeira era, as versões são diferentes. Versos diferentes, mesmo não contar com a sua gráfica, mesmo tem palavras diferentes, tem ordens diferentes, tem até seleções diferentes. E o que vamos fazer? Por exemplo, este terceiro, ok. A outra que aqui não aparece, eu fui para a internet ver uma site organizada por um brasileiro, chama-se Jornal de Poesia. Se nós introduzimos na internet este jornal de poesia, logo sai este site. Ele sai uma lista, não só de Camões, não só de poeta português, mas de todos os poetas de todo o mundo, brasileiro, angolano, moçambicano, desses poetas. E daí são organizados por ordem do alfabeto. E você vai para C e surgem todos os poetas com o nome de C. E Camões está ali. Hoje que não podemos abrir esse site, mas vocês podem ver, quando abrimos esse site, aquela entrada com Camões, surgem todos os seus poemas. Lusíadas, sonetos, canções, odes e todos. Aqui começa a ter mais um problema, porque este organizador deste site, ele separa poemas autênticas e apócrifas. Este cria logo mais dificuldade para nós. Vamos seguir aquelas que ele considera autênticas, ou vamos seguir selecionar todos os poemas que é aquela edição de, eu chamo 1843, aquele tem mais. Tomamos como exemplo aquela imagem primeiro. Ok. Este sonetos foi que eu encontrei num leilão. Este livro muito antigo. Deve ser editado antes da primeira metade do século passado. O livro já está amarelo, não é? É um livro antigo. Nesta obra, aqui é sonetos, só trata dos sonetos. Ele tem, vamos ver, no total 354 poemas. Mas quantos sonetos tem? Naquela primeira edição, que eu chamo edição de 1843. 286. Muito grande diferença, não é? Já? Mas se nós consultarmos a versão de Maria Vidalina Leal de Matos, ele só tem 166 sonetos. Quer dizer, ele eliminou metade, quase metade. Ele considera metade dos sonetos desta edição são apócrifas. Não é?
Isto cria grande dificuldade para nós. Isto acontece também para quando fazemos tiração das rodas. É muito diferente. Esta é a primeira dificuldade. Mas esta dificuldade, enquanto a soneto, ainda não avançamos até lá. Mas quando a odes já foi resolvido pelo professor, grande especialista de Camões, estudioso, ele decide a ordem e a seleção dos temas. Facilita muito a nós. Esta é a primeira dificuldade quando fazemos uma tradução de um autor antigo, do séculos anteriores. Sempre tem versões diferentes. E qual é a decisão? Como é que nós, um tradutor sem experiência, consultamos um especialista? Assim, resolvemos o problema. Segundo problema, dificuldade que eu encontro são muitos conhecimentos da mitologia grego-romana. Apesar que eu tenho traduzido os Lusíadas, ele já ali falou dos deuses, da Diana, de Apolo, de muitos, mas eu não sou tal como ele. Ele tem na cabeça uma enciclopédia, um universo. Mas nós somos quase um computador, quase a memória tem que limpar para ter mais outros conhecimentos. Esta vez, quais são as dificuldades que temos nestas 14 odes? Basta ler a apresentação do professor Suribe Saavedra desta obra. Ele tem, no terceiro capítulo desta apresentação, uma grande apresentação sobre os nomes, as figuras, a mitologia, muitos, centenas, não eram centenas? Sim. Mas não basta estas centenas que nós sabemos, ela é Deus de vingança, ela é Deus de não sei o quê. Mas cada vez Camões aludir um nome desses deuses antigos, tem uma história atrás. Sim, nós precisamos saber, sem saber a história, não compreende o conteúdo, não é? E esta é outra dificuldade de traduzir a Camões. Terceira dificuldade. Esta é mais difícil, esta é a dificuldade. Ok. Agora, essas são também matérias que eu consultei quando dicionário de mitologia e também um dicionário de Camões, próprio Camões. E vocês, quando têm dificuldade de leitura, ali tem, sim. Aqui temos umas dificuldades. Eu já disse há bocado sobre os nomes dos deuses grego-humanos. Aqueles nomes podemos resolver às vezes através de uma consulta na internet hoje, né? Pela Wikipedia, por um livro, mas há outras culturas, outro conhecimento que ali não se fala. Difícil. Por exemplo, nesta estrofe surge essa expressão, cerco cristalino. Cerco cristalino? Que é isso? É água? É cristal? Se você vai para a internet, ele surge uma imagem muito longe deste conteúdo, porque era um cerco cristalino na Bíblia. E fala de um cerco antigo de Jerusalém, ou não sei o quê, ou Babilônia. Isto conduz a um grande erro para quem ler isto. Eu, neste ponto,
nós temos que agradecer ao professor Saavedra, porque na explicação ajuda-nos a compreender o cerco cristalino, indica-se um signo sim, de aquário. Sim. Sem estes professores, porque não se encontra, não conseguimos encontrar nem dicionário, nem porque este tipo de coisa, também conhecimento ocidental, só se nós resolvemos, ultrapassamos esta dificuldade, temos que agradecer ao professor Saavedra. Outra também, a mestra Apolo, né? E eu, sobre o quê? Sim, este foi o aquário Shepingzuo, cerco cristalino. Ok, temos aqui outra coisa a referir, mestre de Apolo entre irmãos celestes. O que é irmãos celestes? Os irmãos celestes há tantos, por exemplo, Júpiter tem tantos filhos, eles são todos irmãos. Eu não entendo, não consegui entender, mas com a leitura do professor Saavedra, consegui perceber, este irmão, os twins, signo dos gêmeos. Assim, mas o Camões não fala dos gêmeos. Se ele tivesse falado gêmeos, talvez conseguia ligar, mas assim não. E disse, só com a ajuda do professor Saavedra, conseguia dizer, está a dizer maio, porque o Sol entra no signo dos gêmeos em final de maio, não é? Início, mas é maio. Por isso, esta expressão, este símbolo que o Camões está a falar, é sobre data, sobre a altura, quando acontece este tipo de dificuldades, precisamos especialistas para nos ajudar. E a não ser, você próprio torna um especialista. Mas isto, já falei com o professor Saavedra, nós temos uma opção, temos um dilema. Ou tornar especialista, depois fazer tradução, ou traduzir e, ao longo desse trabalho, fazendo estudo. Porque se você quer tornar primeiro especialista e depois traduzir durante essa vida, talvez não tenha essa possibilidade, porque é difícil. São dois exemplos da tradução que nós encontramos. Na outra, essas primeiras frases em preto é o título da ode. Depois, eu tenho essas dificuldades. Vamos só para qualquer estrofe. Que dificuldade é essa? Sim, essas são as frases que ainda tenho com estas. Ok. Por isso, às vezes, eu quero sugerir os especialistas a considerar as dificuldades de um leitor comum como eu, que não temos uma formação profissional, mas queremos ler os Lusíadas, os sonetos, obras de Camões, publicar obra anotada, publicar obras com todas. Para especialista, não é problema. Para um leitor normal, comum, é problema. Eu estava a pensar, quando o professor falar de ter posto 1410 ou 15 notas, sim, eu partilho essa necessidade. Porque para os leitores
orientais, que não têm conhecimento da cultura ocidental, precisa essas notas. E para ler, porque ele tem interesse em ler, mas frequente, sempre encontra dificuldades. Não pode avançar. Isto é uma das... Por isso, eu acho é um trabalho muito importante para os especialistas fazer uma obra anotada. A obra de Maria Vidalina Leal de Matos tem anotações, mas mesmo essas anotações são para especialistas, com informações suficientes, mas não é suficiente para nós. Não é suficiente. E depois eu quero mostrar... já não tem. Ok. Bem, esta é outro tipo. Eu também tenho umas outras dificuldades. Por exemplo, quando li canções, surge um verso. Nesse verso surgiu uma expressão à parte, paralelo. Impossível para nós. Não é possível compreender. A parte, o que significa? Né? Claro, para um especialista, ele sabe que conhece mais, tem mais conhecimento da língua portuguesa, talvez é uma expressão, mas no dicionário não tem. Não podemos resolver. Outra dificuldade que nós temos para a compreensão ou tradução de Camões é que quando um poema, quando um poeta escreve um poema, não é? Ele não respeita as ordens normais da língua. A ordem são posso dizer, desmantelada e reorganizada, remontada, para ganhar ritmo, número de sílabas por verso, e depois aqueles acentos e coisas para respeitar, e rima. Assim surgem frases para quem não tem uma grande sensibilidade da língua portuguesa. Sentimos dificuldade de compreender. Por exemplo, este é um episódio de Éclocas. Éclocas, algumas versões é o número 7, outro número 9, não interessa por isso. Eu só ponho o título. Este é eu não consigo ler com esta distância. Mas eu posso dizer só, no primeiro verso surge um nome, Acteon. Este Acteon é um caçador. Na mitologia grego-romana, ela uma vez levou seus cães de caça e entra numa floresta e ele encontrou a Diana, a deusa, a Afrodite, a deusa do irmão, a irmã de Apolo. Não é? Artemisa. Artemisa, sim. Artemisa ou Diana, sim, mas ela é deusa da caça e da casta. Também. Porque esta deusa, ela é muito... chama-se casta... Inimiga de Vênus. Sim, Inimiga de Vênus. Sim. Por isso, ela, quando o caçador viu, ela estava nua a tomar banho numa fonte, ela ficou tão zangada e transformou o Acteon, o caçador, em veado. E como ele converteu em veado, os cães que ele tem, os cães de caça que ele tem, procura onde está o dono. Acteon começa a chamar. E ele já está como veado e responde, sou eu. Mas eles não entendem. Os cães rascaram e ele morreu. Foi este episódio o Camões falou várias vezes nas suas obras. Lusíadas falou uma vez, aqui
fala uma vez, em outros sítios, canções, não sei o quê, fala mais vezes. Chamam-lhe. E qual é a minha dificuldade? Quando lemos segundo a ordem normal, surge logo os seus. Os seus quê? Não é? Se nós lemos assim, avançando, e depois o vão, o não sei quê, estes são pronomes, não é? Representam alguém. Os seus e o, quem são os seus? Quem é o? Só continuar a ler, e várias vezes, depois descobri os seus cães. Só no fim no segundo parágrafo, é que sai deles. E qualquer deles, eles também são os cães. E depois nós percebemos, aliás, os cães estão popular. Assim, nós começamos o vão buscando. Porque com o vão, com popular, não é? Porque são uma metade de cães, não é? E assim começamos, através da análise de gramática, descobrimos o sentido desses versos. E há mais dificuldade aqui. No fim, surge esse verbo que era singular. Não, eu tenho aqui. Sim, sim, e começa a ser singular. Começo a ter, quem é aquele sujeito deste verbo? Finalmente, porque é a multidão. A matilha, como Sim, se diz. então, a multidão dos cães. Aqui, o sujeito deste verbo singular, não é? Era a multidão. Em vez de porque ele usa esta forma, por causa de rima. Por causa, e assim, depois dessa análise, finalmente já conseguimos fazer tradução, né? Primeira tradução, entender o significado e também sentimos esta armadilha do poeta e sentimos grande satisfação. Este tipo de problemas, que quando nós como um tradutor ou leitor, conseguimos resolver, realmente sentimos muito contentes, muito satisfeitos. Muito obrigado.